Opa aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sexta de 3 no ar, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, para falarmos hoje a respeito de Bradley Beal no Phoenix Suns. Sim, Bradley Beal acaba de ser transferido do Washington Wizards, equipe da qual ele representa desde que ele chegou na liga. Agora ele vai representar as cores, a camisa do Phoenix Suns, ao lado de Kevin Durant e Devin Booker, e sim, ao lado até esse momento de DeAndre Ayton. Mas mais do que falar a respeito dessa transferência, dessa nova panela que surge na NBA, desse novo trio no qual Kevin Durant está envolvido e não pode decepcionar. Vamos falar também como isso pode impactar a respeito das apostas esportivas desse jogador, dos jogadores envolvidos ali no Phoenix Suns, ao redor dele, né? E também em relação ao próprio time. A gente também vai falar quem saiu do Phoenix Suns para a entrada desse jogador, mas ao mesmo tempo não tem como a gente falar a respeito de, por exemplo, como será o futuro de Washington Wizards com Chris Paul, até porque a tendência é que ele seja um agente livre e ele assine com uma outra equipe. O foco hoje é Phoenix Suns, Bradley Beal, Kevin Durant, Devin Booker e os aspectos coletivos do Phoenix Suns até o momento da gravação desse vídeo. Mas antes da gente começar, a meta de 30 likes, clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente a incentivar a gente a continuar trazendo vídeos aqui para vocês a respeito de basquete em si. Para quem não conhece o Cesta de Trade, a gente passa palpites diários para vocês em relação à aposta esportiva da principal liga de basquete do mundo, com base em números e estatísticas. Mas a gente também pretende falar muito mais de basquete, do jogo em si, transferências e coisas do tipo aqui com vocês, beleza? Bom, de acordo com Shams Charania, um dos principais insiders aí da NBA, jornalista de grande renome no mundo do basquete americano e que dificilmente erra, já está confirmado. Bradley Beal é jogador aqui do Phoenix Suns, a briga era muito mais entre Miami e o próprio Phoenix, e Bradley Beal vai jogar em Phoenix, certo? Bom, Chris Paul não é mais parte, né, da equipe do Phoenix Suns, foi envolvido na negociação, assim como Landry Shamet e outras escolhas de second round ali, né, do draft por parte da equipe do Phoenix Suns, que vai para o Washington. Bom, o cenário é completamente diferente de um Chris Paul para um Bradley Beal. Por mais que possa parecer óbvio para quem já acompanha há muito tempo a NBA, para quem ainda é novo, é importante ressaltar que por mais que ele chegue para o lugar do Chris Paul, é um jogador com características completamente diferentes. Mais do que um organizador como era o Chris Paul, ele é um pontuador, um scorer, mais um para esse trio aí, né, extremamente poderoso do Phoenix Suns. E mais do que isso, menos experiente também, para quem está acompanhando a liga há um pouco menos de tempo, principalmente por conta da queda nessa temporada que acaba de se encerrar do Bradley Beal, não sabem o potencial que ele tem. É um jogador ali top 50 fácil da liga, top 30 quem sabe, um extremo pontuador, jogador que já foi inclusive cestinha da NBA há uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, então assim, é um jogador que vem para agregar, já mostrou que é capaz de jogar e muito bem, tendo outras estrelas maiores do que ele ao redor dele. Já aconteceu com John Wall, já aconteceu com Russell Westbrook e deve acontecer mais uma vez com Kevin Durant, porque o time será construído ao redor do camisa 35. E para a vinda do Kevin Durant, eles abriram mão de muitas peças, como por exemplo o Michael Bridges e alguns outros jogadores importantes, como por exemplo o Cam Johnson, ambos que estão hoje no Brooklyn Nets. Mas o que se pôde ver, né, com essas mudanças foi que o trio Devin Booker, Kevin Durant e Chris Paul não tiveram tempo suficiente de quadra para poder apresentar o seu melhor basquete. Chris Paul mais uma vez decepcionou ali, né, nos playoffs em relação ao seu estado físico, não conseguiu participar de jogos importantes da série contra o Denver Nuggets, mas acima de tudo o time demonstrou um desequilíbrio muito grande, algumas dificuldades defensivas que preocupam, e o DeAndre Ayton não foi o jogador que se esperou mais uma vez nos playoffs. Atleta esse que até, na minha opinião, jogou melhor do que na season ali, né, retrasada, em que eles foram eliminados para o Dallas Mavericks, mas fato é que o DeAndre Ayton continuou na equipe. Muito se falava dele ser envolvido na negociação, não foi o que aconteceu. Então, até esse momento, nós temos um time com Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal e DeAndre Ayton. Poder de fogo absurdo desses quatro. A tendência é que o DeAndre Ayton saia, principalmente agora, né? Ele que é um jogador que reclama muito que ele não é tão envolvido nas ações ofensivas da equipe. Agora com o Bradley Beal, pode esquecer. As conexões que o Chris Paul faziam com o DeAndre Ayton certamente beneficiava ele, não vão mais existir.
E mais do que isso, para os apostadores que adoravam investir nas assistências do CP3, bom, pelo menos com a camisa do Suns não teremos como fazer isso. Repito, o Bradley Beal é muito mais um scorer. E em vários momentos em que o Chris Paul esteve lesionado, nós vimos o Devin Booker armando e muito bem ali, né? Dentro daquilo que se esperava dele para os seus companheiros. E mesmo armando muito bem, ele não deixou de ser um excelente pontuador. Então, até que o Phoenix Suns não contrate ali, né, um armador de fato, que eu acho que eles não vão fazer, eu acho que eles vão colocar a bola nas mãos do Devin Booker, tendo como segunda opção de armação ali o Kevin Durant e o próprio Bradley Beal, a tendência é a seguinte. Devin Booker, bom, a gente já tinha algumas dúvidas em relação à sua pontuação. Porque por mais que ele tenha arrebentado ali nos playoffs, muito se ficava, cara, eu aposto nele ou aposto no Kevin Durant. São dois pontuadores natos e que tinha nessas linhas de pontuação meio que distribuídas ali. Mais do que isso, era um time que não tinha tanta bola de três assim. O Phoenix Suns mostraram que isso fez falta, né, e que isso faria falta mais cedo ou mais tarde. E o Bradley Beal é um pontuador ali muito mais do mid-range do que necessariamente nas bolas triplas. Na verdade, de fato, ele é um pontuador ali de média distância muito melhor do que ali além do arco. O que significa que a pontuação do Devin Booker, em teoria, deve ser um pouco mais diluída para o Bradley Beal e para o Kevin Durant, ao mesmo tempo que a pontuação do Kevin Durant pode ser distribuída também para o Bradley Beal e para o Devin Booker. Estou falando que o Kevin Durant nunca mais vai fazer 40 pontos numa partida, o mesmo vale para o Booker e para o Bradley Beal? É óbvio que não, mas vai ser muito complicado a gente tomar a decisão de em quem apostar, se é que deu para entender. Bom, claro que se algum jogador estiver lesionado, vai ficar um pouco mais fácil a gente decidir, porque ao invés de 3 pontuadores absurdos, a gente só vai ter 2 ou quem sabe até 1, e aí vai ficar um pouco mais previsível trabalhar com o Phoenix Suns. Porém, o próprio Phoenix Suns deve fazer algumas movimentações, seus concorrentes também pelo título do Oeste, consequentemente da NBA, também devem se movimentar. Então, assim, não dá pra gente tirar conclusões gerais nesse momento a respeito de como vai funcionar essa equipe, mas dá pra gente ter uma noção do que é para o momento. O mercado deve entender como um time extremamente promissor aí, né? Um dos contenders para o título, principalmente da Conferência Oeste, mas acima de tudo, um time com linhas de pontuação muito alta para os seus pontuações totais, porque falta defesa ali, né, do lado do Phoenix Suns, e vai sobrar poderio ofensivo, principalmente com o tempo, com a pré-temporada para esses jogadores conhecerem melhor e trabalharem melhor, né, o seu coletivo, potencializando ali, né, também o seu lado individual. Mas ainda assim eu acho que o mercado pode se empolgar um pouco demais, como aconteceu em vários momentos com o Brooklyn Nets e como aconteceu nos primeiros jogos do Kevin Durant pelo Phoenix Suns, colocando linhas ali para a vitória deles extremamente esmagadas, linhas de pontuação ali extremamente altas, mas ao mesmo tempo o fato é que a gente vai precisar de tempo para poder entender como vai funcionar esse time. E repito, ainda tem algumas movimentações para serem feitas, mas a única conclusão que eu consigo tirar e que independente de qualquer coisa vai impactar nas nossas apostas ficaremos com muita dificuldade em decidir em quem apostar em pontuação total, pontuação de acima de, e acho que vai abrir aí, né, uma boa margem para a gente trabalhar com over assistências do Devin Booker, principalmente no começo, se ele for o armador principal da equipe, e mais do que isso, se o mercado ainda estiver estabelecendo as linhas de assistências deles, as médias das últimas temporadas. Eu acho que ele vai melhorar esses números, assim como o Kevin Durant também deve contribuir bastante como um construtor de jogadas. Fato é que os adversários vão tremer as pernas, não vão saber em quem dobrar, e mais do que isso, vai sobrar espaço para esses 3 jogadores pontuarem muito bem, porém muito cuidado com as linhas deles. Estarão esticadas, assim como de todas as linhas coletivas ali do próprio Phoenix Suns, e não dá para confiar num time sem defesa. Infelizmente, o Kevin Durant já decepcionou com James Harden e Kyrie Irving ali ao seu redor. E até que o Phoenix Suns não faça as movimentações necessárias, a tendência é que seja um time extremamente desequilibrado, mas bom para se apostar em pontuação total. Beleza? Deixa sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa mudança, se você acha que foi uma boa escolha para o Bradley Beal. Eu particularmente queria ver ele jogando ao lado ali, né, do Jimmy Butler e do Bam Adebayo, mas você também pode deixar a sua opinião ali contrária à minha, favorável também, ou adicionar alguma coisa nesse debate, caso seja do seu desejo. Quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado e falou!